Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Hoje a festa de São Cornélio e São Cipriano, né? São Cornélio, Papa, lutou pela unidade da Igreja. Quis reconciliar os cristãos que haviam abandonado a fé por causa da perseguição do imperador da época. E São Cipriano fez o mesmo como sendo bispo, né? Procurar servir, procurar fazer com que a Igreja nunca perdesse a unidade, que faz com que a Igreja seja santa, é porque Deus Pai Todo-Poderoso habita nessa Igreja e Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo formam um só Deus. Mostram para nós que uma família unida, uma comunidade unida, uma nação unida jamais se dispersará, jamais perderá a alegria, a força e a coragem de viver. Isto também é para nós, né, que somos cristãos. Jesus, em outro momento, vai dizer assim: um reino dividido, ele se destrói. Né? Não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ao pecado, aos prazeres da carne, às concupiscências humanas, né, a do mundo, as concupiscências que vêm do demônio. Isso divide o ser humano, divide o coração do ser humano. Não se pode estar na igreja, né, quando estamos dentro da igreja, ouvimos a palavra de Deus, até rezamos muito bem, né? Colocamos os joelhos no chão, mas quando saímos da porta para fora, muitas pessoas dizem: aqui é comigo, né? Aqui eu resolvo, aqui é dente por dente, olho por olho, né? Quem pode mais, chora menos, né? É Deus por todos e cada um por si, mais ou menos assim
que as pessoas, né, estão pensando e muitas vezes fazem, né, quando chegam as dificuldades, os problemas, até mesmo a ameaça, né, do dinheiro, que hoje muitas vezes é o Deus de muitas pessoas. Então, a primeira leitura, né, ela também nos encoraja muito da carta de São Paulo a Timóteo, falando principalmente da perseverança. Paulo vai dizer assim: cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas, assim salvará a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Paulo está exortando Timóteo, né, para que esse nunca fosse, né, uma pessoa hipócrita, né? Aquilo que ele ensinava, ele deveria colocar em prática, porque é através das nossas atitudes, né, dos frutos que nós iremos produzir. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e vice-versa, né? Então, o que vai testemunhar que somos verdadeiramente, né, cristãos são as nossas atitudes, né? Não adianta eu falar uma coisa e eu fazer outra, não é? Então, o Senhor nos convida a sermos coerentes com a nossa fé. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas a minha carne, né, ela é fraca. Sim, é verdade, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? E precisamos fazer como São Paulo, combater o bom combate, morrer cada dia, né, um pouquinho mais para o homem velho, para o homem da carne, para o homem do pecado, e nascermos pouco a pouco para o homem que vem do alto, do Espírito Santo, que não vive mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Mas Paulo também vai falar algo muito importante nesta primeira leitura: a perseverança. Porque quem quer ser cristão, Jesus também, né, vai dizer assim, deve despojar-se de si mesmo, né, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e tomar a sua cruz. E é quando aparece a cruz que o demônio faz a sua colheita, né? Porque diante do sofrimento muitos ficam escandalizados, muitos não aceitam. Ah, mas eu sou padre, como posso, né, passar por uma situação como esta? A minha mãe está doente, os paroquianos não me entendem, ninguém me aceita, estou passando por necessidades, né? E aí nós podemos estender isso a todos os cristãos. Mas eu vou na igreja, eu canto na igreja, eu sou ministro lá na igreja, eu trabalho na TV Imaculada, né, lá nas câmeras, eu fico por trás, lá no estúdio, eu sou irmã da milícia da Imaculada. Como posso estar passando por essa dificuldade, por este problema, por essa provação? Parece que Deus não me ama, parece que Deus esqueceu de mim, parece que estou pagando aqui pelos pecados dos meus antepassados, né? Nada disso, né? É porque a igreja vai na contramão do mundo. Quem quer seguir Jesus também vai sofrer aquilo que Jesus sofreu: ser humilhado, ser perseguido, ser rejeitado, ser confundido, né? As pessoas, né, que realmente não querem seguir a igreja vão perseguir os cristãos de várias formas, né? E o demônio mesmo, ele nos persegue, né, usando pessoas, às vezes até nossos amigos, nossos parentes, pessoas muito próximas a nós, né, que vão denegrir a nossa imagem, que vão dizer: olha, mas você sempre fez tudo errado, né? Você quer dar moral, mas você também não vive isso que você está falando. Por isso a coerência de fé, né? E nunca reagirmos diante do mal, né? O mal, ele se acaba por si mesmo, né? E é importante tudo isso para que nós sejamos fiéis, para que nós não desanimamos. Jesus veio salvar a humanidade, veio salvar os doentes, os pecadores, né? Ele não veio condenar, né?
Jesus, neste evangelho, entra na casa de um fariseu, um homem que se achava convertido, santo, muito religioso, mas que não amava, né? E aí então Jesus, ele entra na casa deste homem para jantar, e uma mulher, conhecida na cidade como sendo pecadora, uma adúltera, ela descobre que Jesus está naquela casa. E ela vai até Jesus, e ela leva óleo, leva perfume, e chega por detrás de Jesus, porque se considera indigna, e uma mulher também não poderia se apresentar publicamente. E ela começa então a ungir Jesus, e de emoção chorava, que as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus. E ela então secou os pés de Jesus com os seus cabelos e cobriu-os de beijo, mostrando que ela tinha um grande amor, um grande apreço, um grande respeito por nosso Senhor. E aquele homem que observava aquela cena, aquele fariseu, ficou escandalizado e disse, olha, disse em seu coração, se este aí, que está comigo, acha que ele é o Messias, está muito enganado, porque se ele fosse, saberia que esta mulher, ela é indigna, ela é impura, ela é uma pecadora, porque ele se considerava bom, ele se considerava perfeito, E aí Jesus percebe que está sendo julgado por aquele homem, então pergunta a ele, Simão, posso te fazer uma pergunta? E ele diz, sim, olha, se tiver um homem muito rico que empresta dinheiro, e para duas pessoas que ele emprestou, a um ele emprestou uma grande quantidade, 500 denários, o outro 5 denários. Os dois não tinham como devolver o dinheiro e foram perdoados. Qual destes dois vai se sentir mais amado? E aí o homem respondeu, aquele ao qual foi perdoado a grande quantidade, ou a quantidade maior. E Jesus falastes muito bem, pois esta mulher que entrou aqui, ela tem muitos pecados, mas arrependeu-se, converteu-se. Ela veio até mim e me ungiu, coisa que você não fez. Ela me cobriu de beijos, coisas que você também não fez, porque um verdadeiro judeu, quando chega um judeu em sua casa, dá o ósculo santo. Ela me colocou o perfume, ela realmente demonstrou um grande amor para com Deus, para com o Senhor, para comigo, colocando-me em primeiro lugar na sua vida. Você simplesmente me julgou em seu coração. Então, aquele judeu, aquele fariseu, entendeu que o mais importante é o amor, é a gratidão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas é muito importante nós reconhecermos o perdão de Deus. O perdão que nosso Senhor nos oferece não é simplesmente aceitar nós do jeito que somos, mas é também transformar o nosso coração, a nossa pessoa, as nossas atitudes. A misericórdia de Deus, ela também faz com que nós possamos nascer de novo, ser um novo homem, uma nova mulher, Podermos agora dizer como São Paulo no final da sua vida, hoje já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Hoje eu já não sou mais aquele homem egoísta, orgulhoso, aquele alcoólatra, aquele que era apegado aos prazeres da carne, mas hoje eu caminho sobre as águas da vida como Pedro, que vou em direção a Jesus, ao céu, à vida eterna. Eu hoje sei que a minha vida ela é conduzida pelo Senhor, mas não somente isso, eu também, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, vou fazendo a vontade de Deus. E para isso,
o meu corpo carnal vai definhando, vai morrendo dia a dia, mas o meu espírito vai renascendo, né? Vai se fortalecendo, vai me transformando, vai fazendo em mim novas todas as coisas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a reconhecer que nós precisamos do seu amor, que nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Jesus mesmo, em outro momento, ele vai dizer, né, para nós no Evangelho: sem mim nada podereis fazer. Né? E isto para nós é muito importante. Antes de levantar da cama, rezarmos. Antes de tomarmos o café, né, agradecermos. Antes de sairmos para o trabalho, para os estudos, para os afazeres do dia a dia, pedir a proteção, pedir o discernimento, pedir que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça, nos encoraje. Diante da tentação, clamar, né, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos fortaleça. Diante das dificuldades, que nós estejamos, né, iluminados, tendo discernimento, sabendo, né, o que é o certo e errado, mas também com a graça de Deus, aceitando fazer a vontade do Senhor, porque é o homem, né, que vai viver segundo a vontade de Deus, que vai ser o homem sábio, o homem cheio de sabedoria, que não confia em si mesmo, em suas forças, né, em seus dons que Deus deu a cada um, de ser professor, médico, padre, seja lá o que for, pai, mãe, né? Mas sabe que este dom que Deus concedeu a nós, ele deve ser um dom que seja administrado pela palavra do Senhor. Então, que nós possamos pedir hoje que o Senhor nos dê este coração de carne, né? E assim como nós, como você e eu, precisamos do perdão de Deus, os outros também precisam do nosso perdão, que já não é mais nós, mas é o próprio Senhor que habita em nosso coração, que nos perdoou, e nós, possuindo esta graça, agora a distribuímos para outras pessoas que ainda não conhecem o perdão de Deus. Porque para muitas pessoas, o único evangelho que eles irão conhecer, que eles irão ouvir, que eles vão reconhecer, são as suas atitudes. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui pela TV Imaculada, nós que estamos aqui no estúdio, inclusive eu mesmo, né, somos chamados a sermos um evangelho vivo para aqueles que não estão na igreja, para aqueles que hoje não tiveram a oportunidade de acompanhar esta liturgia, para aqueles que hoje precisam desta palavra que vem fazer de nós uma nova criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.